As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira às 8 horas aqui da noite com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante que você precisa conhecer, precisa aprender aqui com a gente, que é a epigenética. Como os nossos hábitos e escolhas afetam a nossa vida, afetam a nossa saúde. Então, olha só que interessante. De alguns anos para cá, os cientistas, principalmente os médicos, biólogos, as pessoas da área da saúde que estão trabalhando com essa questão da medicina integrativa, têm estudado o quanto os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas escolhas afetam a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E foi descoberto, então, através desses estudos, dessas análises, que os nossos genes, nosso código genético, ele é exatamente muito parecido, como se fosse interruptores. Então seria mais ou menos o seguinte: nós temos, por exemplo, na nossa geração anterior, os nossos pais, os nossos avós, que tinham uma predisposição, por exemplo, a ter diabetes, a ter um determinado tipo de câncer, só que eles só tiveram diabetes ou aquele determinado tipo de câncer ou qualquer outra doença, por quê? Porque eles tiveram um estilo de vida, um conjunto de escolhas e de hábitos que fizeram com que eles desenvolvessem a diabetes, o câncer ou qualquer outra doença crônica. Então pensem exatamente dessa forma, como se os genes, o nosso código genético, ele já está ali, todinho traçado e desenhado. Só que quem determina o que vai acontecer de bom ou de ruim somos nós mesmos. Então a responsabilidade está em nossas mãos devido aos nossos hábitos, às nossas escolhas, os nossos comportamentos, os nossos costumes. E aí tudo isso, todo esse padrão é exatamente como se fosse um interruptor, que eu vou lá e ligo e desligo. Por exemplo, como se fosse as luzes aqui do estúdio. Então, por exemplo, aqui ó, vamos supor que aqui ó, tá ligado o quê? O gene, por exemplo, da diabetes. Aí o que acontece? Ele tá ligado por quê? Porque devido às escolhas, os hábitos que eu tive de má alimentação, de sedentarismo, de tudo isso, fez com que esse gene ativasse, então por isso que ele está aqui, está tudo claro, e acontecesse a diabetes na minha vida. Por quê? Porque eu levei uma vida praticamente idêntica ao que o meu pai ou o meu avô levou. Por isso que eu também acabei desenvolvendo diabetes. Mas eu posso, por exemplo, através dos meus hábitos, fazer com que esse gene nunca seja ativado, com que nunca a diabetes ocorra na minha vida. E aí esse gene se apaga. Ele deixa de existir. Ou eu posso acontecer o quê? Eu posso estar lá com a minha vida saudável e tudo mais, e aí devido ao fato de eu me alimentar mal, só comer produto industrializado, comer açúcar, não fazer atividade física, não dormir nos momentos adequados, ter uma vida totalmente desregrada, de repente, a diabetes acontece na minha vida. Então vocês viram que é justamente como um interruptor, que ele liga e desliga. O problema é o seguinte: uma vez que eu ligo esse interruptor, é muito mais difícil eu conseguir desligar, eu conseguir uma
remissão, eu conseguir uma regressão daquele quadro crônico daquela doença. Então, como é que eu faço então? Eu faço da seguinte forma: eu começo desde já a ter uma vida preventiva, uma vida regrada, para que depois que o interruptor já esteja ligado, eu não tenha o trabalho de fazer todo um trabalho, um serviço enorme para que aquilo venha a regredir. E aí você pode chegar e falar assim: beleza, Luiz, você está me explicando então como a minha mente, os meus padrões de comportamento e tudo mais afetam a minha saúde física, afetam o meu corpo. Então o meu corpo, a minha mente e tal. E onde que entra essa questão do espírito? Então, onde entra essa questão do espírito? Da seguinte forma: é como se o meu código genético, os meus genes que estão já ali gravados, é todo o meu registro, que a gente chama dentro da espiritualidade, dos registros acásticos. É tudo que o meu espírito, ele vem de um ponto de vista kármico, pré-determinado a passar naquela vida. Só que o que vai fazer com que de fato aquilo aconteça ou não na minha vida é o meu livre-arbítrio. São as escolhas que eu tenho todos os dias, da hora que eu estou acordando, indo dormir, do que eu estou me alimentando, do que eu estou pensando, porque o estresse também, a questão emocional, influencia muito a disparada, a ligação desse gene ou o desligar desse gene. Então, desligando o gene, apagando tudo, apaga aqui tudo novamente. Através do quê? De eu não ter estresse na minha vida. Ou eu posso ser uma pessoa extremamente estressada e ligar aquele gene. E simplesmente a doença acontecer. Por quê? Do nada? Não. Porque eu ativei aquele gene. Eu ativei aquilo na minha vida. Devido a questões, por exemplo, emocionais. Por exemplo, uma questão de estar angustiado ou infeliz no meu trabalho. Estar angustiado ou infeliz no meu relacionamento amoroso, estar angustiado ou infeliz com as minhas questões financeiras. Todo esse conjunto de descarga de estresse no meu corpo, de noradrenalina, de adrenalina, de cortisol, faz com que genes sejam ativados ou desligados. Por quê? Porque lá na minha célula, ela recebe o quê? Como se fosse um sistema de chave ou fechadura, vem o ambiente externo encaixando ali e dando informações do que tem que ser feito ali no núcleo da célula, no gene. Que aquele gene tem que ligar uma determinada patologia, uma determinada doença ou não. E tudo isso é provocado justamente pelos meus hábitos e as minhas escolhas. Então, quais são os hábitos, as escolhas que nós fazemos todos os dias? Os hábitos e as escolhas que nós fazemos todos os dias são, por exemplo, a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir, o que eu vou me alimentar, se naquele dia eu vou ou não tomar sol, se naquele dia eu vou ou não praticar atividade física, se naquele dia eu vou ou não fazer um relaxamento antes de dormir, uma técnica de respiração, um exercício de gratidão, se eu vou ou não naquele dia fazer uma oração, se eu vou ou não naquele dia continuar nesse que eu estou, se eu vou ou não naquele dia continuar nesse relacionamento, ou se eu decidir continuar, se ele vai continuar sendo tóxico ou se ele vai ser saudável na minha vida. Então, olha a quantidade de escolhas que a gente faz em um único dia. Escolhas básicas, padrões. Todas essas escolhas estão gerando um ambiente não só externo, mas também um ambiente interno no qual todas as minhas células estão sendo sujeitas a decisões. Decisões que podem influenciar o que vai ser disparado e gerado dentro da minha célula, do meu gene ou não. Lembrando que toda essa predisposição já vem lá do plano espiritual. E as minhas escolhas
cada decisão que eu tomo e que eu tenho gera inúmeras possibilidades de geração ou não de doenças, de regressão e remissão de doenças ou não, da progressão dessas doenças. Então é muito importante você entender a responsabilidade que você tem, principalmente com você mesmo, principalmente com a sua saúde, e entender o quanto a cada segundo, no aqui e agora, no hoje, você está definindo os padrões e os rumos da sua vida. E quem mais bloqueia que nós consigamos fazer estas mudanças são os nossos bloqueios emocionais, os nossos traumas, a nossa mente, o nosso ego, que é resistente às mudanças. Então, se eu já venho num padrão totalmente que não é saudável, vai ser muito difícil eu conseguir respeitar, por exemplo, o que está no meu espírito, no meu coração, que foi o que a gente conversou no programa passado. Então você vai percebendo aí que vários dos temas que a gente tem conversado aqui no programa, eles vão se encaixando, eles vão se complementando. Então, da próxima vez que você tiver na sua cama, por exemplo, e resolver ficar 5 minutinhos a mais e acabar saindo todo estressado para ir trabalhar, saiba que essa escolha de ter ficado 10, 15, 20 minutos a mais na cama e faz com que você saia sem tomar café da manhã, todo estressado, etc., fez com que logo pela manhã, que é quando os nossos genes são mais ativados ou desativados, ocorra uma reação em cadeia para geração ou não de doenças dentro do seu corpo. Então perceba o quanto a gente está trazendo aqui hoje esclarecimentos do quanto a cada segundo você está definindo a direção, o rumo da sua vida. E tudo isso acontece do ponto de vista espiritual, todo esse padrão de registros acásticos, todo esse padrão de patologias de doenças que você pode ter ou não, vão acontecer na sua vida também por uma sintonia. Você vai nascer naquela família com aqueles pais por uma sintonia, por um padrão de vibração espiritual. Aquelas pessoas, elas já têm uma determinada afinidade com você e o seu espírito quis nascer naquela família com aquelas propensões a ter aquelas determinadas doenças, porque você está, desde antes de nascer, vibrando na mesma sintonia daqueles pais, daquela mãe, daqueles irmãos que você vai ali conviver, certo? Então vejam que tudo se encaixa. As nossas patologias, as nossas questões físicas, as nossas questões emocionais e mentais, toda essa questão do estresse, toda essa questão de sentir, por exemplo, o amor e tudo mais, são os nossos neurotransmissores, que a gente falou também muito naquele programa que a gente conversou sobre a psiconeuroendócrino-imunologia, que era a conexão entre o corpo, a mente e o espírito. Veja como todas essas questões, elas estão conectadas a todo momento. Então, este era o tema que eu queria trazer hoje aqui para vocês, o assunto principal, para que vocês também depois pesquisem aí na internet, até mesmo aqui no YouTube, outros vídeos com esse tema, para entender mais sobre esse assunto e entender o quanto, cada vez mais, nós estamos descobrindo que a nossa saúde, a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida está cada vez mais nas nossas mãos. Nós não estamos fadados ao adoecimento se cada um de nós não quiser. Tudo bem? Deixo aqui também para cada um de vocês o convite para o nosso Reiki Fraternal. Toda sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde, nós temos a apresentação do nosso Coral do Canto da Alma e logo em seguida, às 8 horas da noite, nós temos a aplicação do nosso Reiki por 1 quilo de alimento ou um agasalho ou um cobertor. Convido a todos vocês aqui das regiões próximas do ABC e do Grande ABC para virem participar aqui com a gente dessa ação, principalmente agora que se aproxima cada vez mais
o Natal, fim do ano, Ano Novo, para a gente ajudar essas famílias aí que estão precisando. O Jefferson também está deixando aqui o meu Instagram e o meu WhatsApp, caso vocês queiram tirar dúvidas, tenham sugestões para os próximos programas, tudo bem? Agradeço aí, do fundo do coração, a atenção e o carinho de todos vocês e a gente se vê na quinta-feira que vem, pontualmente, às 8 horas da noite. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.